Olá, povo de Deus, estamos aqui para apresentar o segundo vídeo dos estudos que estamos realizando sobre Colossenses, Igreja Batista Ebenezer, 1206 Sul, pastorada pelo pastor Ney. Eu sou professor da classe de adultos, juntamente com o pastor Carmo e irmã Miriam. No vídeo passado, nós falamos que existia uma heresia em Colossos, né, onde misturava cristianismo, judaísmo, gnosticismo e neoplatonismo. E o apóstolo Paulo responde àquelas heresias, apresentando Cristo, a sua pessoa como criador de todas as coisas, como eterno, como dono da igreja e como aquele que tirou os colossenses das trevas para a luz. Resumindo, o apóstolo Paulo quis dizer para os colossenses: vocês não precisam ir em busca de conhecimento desses falsos mestres, porque Cristo é tudo, é tudo na nossa vida, e Cristo é suficiente, pelo que Ele é e pelo que Ele fez. No capítulo 2, o apóstolo Paulo inicia orando pelos colossenses para que eles permanecessem unidos em amor e crescendo em todo o conhecimento do mistério de Deus e de Cristo. Olha, aqui ele já bate no gnosticismo, que ensinava a salvação pelo conhecimento. E o apóstolo Paulo está falando que nele e em Cristo está todo o conhecimento do mistério de Deus. A religião deles era uma religião mística, de mistérios. E o apóstolo Paulo está falando, o mistério, ele falou no capítulo passado, o mistério já foi revelado, é Cristo. Vocês não precisam de mais nada. Nele está escondido todo o tesouro da sabedoria e da ciência, batendo o tempo todo o gnosticismo. Vocês não precisam do conhecimento gnóstico, porque em Cristo está toda a sabedoria. Como nós falamos, os mestres do gnosticismo diziam que o conhecimento pleno estava neles e não nos apóstolos. Que tolice, né? Vamos lá. O apóstolo Paulo faz algumas recomendações aos colossenses para que eles não fossem enganados com palavras persuasivas, para que outra recomendação, isso no versículo 4, versículo 6, andai nele, andai em Cristo, assim como receberam Cristo, andai nele, andai em Cristo. Versículo 7, o apóstolo Paulo fala para eles para continuar firmes no ensino, porque é o ensino que vai torná-los firmes em Cristo, arraigados e edificados. Arraigado é a figura de uma árvore que tem uma raiz firme, forte, edificado, um prédio que está crescendo, um prédio que tem uma base sólida, um alicerce sólido. Esse alicerce é Jesus, ele é o fundamento da igreja. Assim como foste ensinados, né? Capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que quem ensinou, quem levou o ensino, o evangelho ali foi Epáfras, né? Ficou claro que foi Epáfras. Versículo 8, cuidado para não ser presa fácil, né, para não serem capturados por filosofias, vãs sutilezas. Os falsos mestres são sutis, não está escrito na testa que eles são falsos mestres, não. Hoje está cheio de falsos mestres, apóstolos, pessoas dizendo que é apóstolo, sabe, usurpando, sabe, e as pessoas caem na lábia deles. Ele diz também, né, vãs sutilezas, rudimentos do mundo. Rudimento do mundo era aqueles seres celestiais que estavam entre o homem e Deus, e que anjos, potestades, e que ensinavam, os mestres ensinavam que para chegar até Deus tinha que ter conhecimento, tinha que apaziguar esses anjos, culto aos anjos, né, culto a eles. Tudo isso era ensinado pelos mestres. O apóstolo Paulo está falando para não cair na lábia deles, né? Ele fala também no versículo 8, né? Versículo 18, para não deixar dominar por eles, a pretexto de humildade, de culto aos anjos, tá? Já falei sobre isso, né? E por que tudo isso? Qual é a base disso? A base é que Cristo, versículo 3, 9 e 10, é que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência e do conhecimento. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Plenitude, vem da palavra pleroma, né? Que era esse espaço cheio de anjos, de seres celestiais. Então, em Cristo está toda a plenitude da divindade. Ele é o cabeça de todo principado. Se há principado, né,
Esse é o versículo 3, 9 e 10, né? Se há principado, Cristo é o cabeça de tudo isso. Ou seja, Cristo é suficiente. Vocês não precisam de conhecimento dos gnósticos. Porque Cristo, toda a divindade, todo o conhecimento, toda a ciência está nele. Essa é a base de tudo. É a razão pela qual os colossenses e nós hoje não devemos sermos capturados. Não devemos ser capturados, por ensinos falsos. Temos que firmar em Cristo. E o que é que Cristo fez, Qual foi a obra de Jesus Cristo? Ele fala, versículo 7, vocês já estão sendo aperfeiçoados em Cristo. Ou seja, vocês não precisam do gnosticismo. Você não precisa do conhecimento gnóstico. Vocês já estão sendo aperfeiçoados em Cristo. Vocês foram justificados, ou seja, salvos, e agora estão sendo santificados nele. Versículo 11 a 13, vocês foram circuncidados por Cristo quando estavam na incircuncisão. E não foram circuncidados com circuncisão feita por mão de homens, Os mestres do judaísmo, pegava a criança e tirava a pele do prepúcio ali, do membro da criança com as mãos. E Paulo está falando, quando vocês não eram circuncidados, que vocês eram gentios, Cristo circuncidou vocês, mas não foi com mãos, não foi tirando a pele do prepúcio, foi tirando o pecado do coração, foi transformando o coração de vocês, foi transformando vocês em novas criaturas, em homens novos. Ele diz ainda mais, ele ressuscitou vocês, ele deu vida a vocês. O que ele diz em Efésios, nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, e ele nos deu vida, nos ressuscitou juntamente com Cristo. Por que procurar esses falsos mestres? Se em Cristo vocês têm tudo, se a obra dele foi completa na vida de vocês. 14:15 ele diz que ele riscou a cédula que era contra nós. Que cédula era essa? A lei. O diabo usava a lei para nos acusar, porque nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. Aí o diabo falava, olha aí, não cumpriu, errou, pecou, infringiu a lei. Aí o apóstolo Paulo diz que essa lei, essa cédula, essa dívida, porque a lei nos fez vencedores, nos tornou vencedores, nos torna devedores. A lei nos torna devedores. Essa dívida foi cravada na cruz. Além disso, foi cravada na cruz, despojando principados e potestades. O que é despojar? Desarmar. É a figura do soldado que vencia o seu inimigo e tirava suas armas, levava para casa, desarmava o inimigo. Despojando principados e potestades, e os expôs à vergonha. A figura militar de novo, do general que entrava triunfante na cidade, e o povo aplaudindo o general, triunfante, porque venceu a guerra. Mas atrás dos generais estavam os vencidos, eles carregavam os vencidos capturados, e esses vencidos eram envergonhados pela população. Então ele triunfou, desarmou, despojou o diabo, tirando dele todas as armas. Ele não pode mais acusar, porque Cristo desfez a dívida, apagou a culpa, cravou a nossa dívida na cruz, e o diabo foi envergonhado publicamente, como os guerreiros vencidos eram envergonhados publicamente também. Versículos 16 e 17. Portanto, não fique incomodado com julgamentos. Está batendo no judaísmo, o judaísmo, os judaizantes, os seguidores desses preceitos judaicos, acusavam os outros, vocês não estão guardando o sábado, vocês não estão fazendo isso, vocês não estão guardando as festas, ficavam julgando. O apóstolo Paulo está falando, tudo isso é sombra do que havia de vir, e o corpo é Cristo. A sombra, ela é algo assim, ela é uma projeção, do corpo, ou seja, ela projeta para o corpo, Você olha para a sombra, você não vê direito, você está vendo a sombra. Você vai saber quem é a pessoa quando você vê o corpo, a realidade, a sombra é a demonstração de algo que é real, que não está sendo visto ainda. Então o apóstolo Paulo está falando que Cristo estava lá no judaísmo como sombra, mas agora ele já veio. Se ele já veio, por que voltar para a sombra? Para que buscar a sombra se Cristo já é realidade?
né? Isso foi no versículo 15, 16 e 17, né? E versículo 20 e 23, no final, o apóstolo Paulo fala para eles não ficarem sobrecarregados ou carregados de ordenanças, não toques, não manusieis, questão de disciplina do corpo, porque são as ideias neoplatônicas, né? A matéria é má, então não pode tocar em nada que é mal, nada que é matéria, porque a matéria é má. Aí isso desembocou aonde? Em pessoas que não queriam fazer sexo no casamento. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Coríntios, né? Casou, tem que fazer sexo, né? Virgindade de Maria, não, porque a matéria é má. O celibato, desembocou em tudo isso. Então o apóstolo Paulo, e houve pessoas que, para mortificar o corpo, né, se batiam, automutilavam, era o autoflagelo, iam para esconder nos mosteiros e tudo mais. Teve gente que se mutilou, tirou o órgão, para se livrar das tentações. O apóstolo Paulo está falando que isso não adianta nada. O pecado vai continuar lá dentro. A pessoa tem que ser transformada por Cristo. É Cristo que muda o coração do homem, que muda a mente do homem, que tira o homem das trevas para a luz. Não adianta se refugiar se você não se apegar a Cristo. Ninguém vai ser salvo por esforços pessoais, ninguém. É somente pela graça de Cristo. E o que o apóstolo Paulo está falando é que vocês, os colossenses, já foram agraciados com a salvação. Por que querer se mutilar? Por que querer se esconder? Porque isso não vai resolver nada. Portanto, nesses 2 capítulos, o apóstolo Paulo combateu as heresias de Colossos, né, mostrando para eles que Cristo é suficiente, que em Cristo é que está todo o conhecimento, e não no pensamento gnóstico. Cristo já fez uma obra em vocês, então vocês não precisam desses mestres. Há muita ingenuidade hoje, muitos falsos mestres hoje, falsos apóstolos, né? E pessoas caindo, né, na lábia deles. Eles são bonzinhos mesmo, eles não tem na testa lá, eu sou falso apóstolo, eu sou falso profeta, não tem isso não, tá? Então, que você se apegue a Cristo, que você crê na graça de Cristo, na suficiência de Cristo, e tenha um dia abençoado.